Olá, queridos questionadores, bem-vindo ao canal Bíblia Questionada e hoje vamos conversar um pouquinho sobre um assunto aqui. Fica comigo. Vamos analisar aqui alguns trechos de revistas destinadas ao público feminino antigas. Se desconfiar da infidelidade do marido, a esposa deve redobrar seu carinho e provas de afeto. Revista Cláudia, 1962. A desordem em um banheiro desperta no marido a vontade de ir tomar banho fora de casa. Jornal das Moças, 1945. O lugar de mulher no lar. O trabalho fora de casa masculiniza. Revista Querida, 1955. Até pouco tempo, conceitos racistas também eram levados bastante a sério, inclusive do ponto de vista científico. Existia o chamado racismo científico, que era uma ideia de pseudocientífica, obviamente, de definir que existia realmente uma certa hierarquia entre raças, umas superiores às outras, com base em vários critérios, até físicos, né? Essa ideia vigorou até a Segunda Guerra Mundial, ou seja, bastante recente, século passado, né, década de 40. Uma ideia que tanto corroborou com a escravidão, o período de escravidão, como depois até com o pensamento nazista, né, a ideia de superioridade de uma raça em detrimento de outras. A escravidão, por acaso, também não faz tanto tempo assim, né? Veja que no Brasil acabou no século retrasado, em 1888. Fomos o país que mais demorou aí para acabar com a escravidão. Mas o racismo permaneceu, né? A segregação racial nos Estados Unidos durou até o quê? Anos 60, né? Do século passado, onde ainda existia estados e que segregavam de forma oficial pelo Estado. Ônibus para negros e ônibus para brancos, escolas e faculdades para negros e para brancos, até bebedouros para negros, banheiros para negros e para brancos. Isso agora, década de 50, 60, 40, nos Estados Unidos. O apartheid na África do Sul foi algo bastante recente, até os anos 90 do século passado. Então essas ideias machistas, racistas, por exemplo, elas foram vigentes na sociedade, foram entendidas já em determinado momento do tempo como certas, como aceitas pela sociedade. Ainda bem que não são mais aceitas assim hoje em dia. Mas imagine se em determinado momento essas ideias tivessem sido definidas por um pequeno grupo de pessoas como sendo a palavra de Deus. Se essas ideias tivessem sido provenientes de Deus e que agora ela era a palavra de Deus e como palavra de Deus seria imutável, inquestionável e eterna, já que Deus nunca muda. E essa ideia colasse, não só hoje, como daqui a 2, 3 mil anos, talvez, essas ideias iriam permanecer, porque afinal de contas estavam encapsuladas nessa ideia de que era a palavra de Deus. Foi assim com a Bíblia. Como eu já disse aqui em vários vídeos, a Bíblia nada mais é do que uma coleção de livros, maioria delas escritas em épocas diferentes, por autores diferentes, para atingir um público diferente. Há autores que muitas vezes a gente nem sabe quem é, autores que nem são quem diz que é, mas disseram que era alguém importante para conferir credibilidade e na época foi aceita assim, e escritas há 2 mil anos atrás por pessoas que estavam naquele contexto religioso, social, né, daquela comunidade, e nenhum desses autores escreveram aquilo pensando que iria um dia ser considerada a palavra de Deus, até porque eles estavam escrevendo para um determinado público do seu tempo. Jamais imaginaram que estavam escrevendo para uma pessoa de 2 mil anos à frente, ou de 1000 anos, ou de 500 anos, ou de 10 mil anos para frente. E como eu falei, essas ideias machistas e racistas, elas não sobreviveram ao progresso dos pensamentos, das ideias, que normalmente acontece com o passar do tempo. As pessoas vão evoluindo, os pensamentos vão mudando, né? E que bom que assim seja. Mas certas ideias que estão contidas na Bíblia, ou seja, escritas, praticadas ou imaginadas há 2 mil anos atrás, no mínimo, por causa da ideia de que aquela era a palavra de Deus, e isso foi definido
por um grupo de pessoas, né, que juntaram ali aqueles livros, definiram e decidiram quais livros eram divinos ou não, ou inspirados ou não, juntaram todos e chamaram aquilo de Bíblia Sagrada. Por causa disso, esses conceitos de 2000 anos atrás, pensamentos pessoais do autor, passaram a ser entendidos como um pensamento de Deus. É a palavra de Deus trazida aos homens como regra de fé, de conduta, de moral. E assim, como Deus não muda, a Bíblia também nunca vai mudar, muito menos vai ser atualizada, adaptada ou mesmo tirada dali do seu propósito. Então, eu digo que a Bíblia ela é uma cápsula do tempo, né? Porque ela congelou ali, né, ideias de um determinado povo, de uma determinada pessoa, de um determinado contexto político, social e religioso, e que se manteve ali intacto até hoje. E vai durar por muito tempo. Sem se submeter ao avanço da sociedade, ao avanço social das ideias. E quero destacar aqui a questão do LGBT, da homossexualidade, que é bastante combatida pelos cristãos mais conservadores, pelas ideias mais tradicionais, mas que utilizam pequenos e poucos textos na Bíblia para defender a ideia de que Deus condena a prática homossexual. Sem entrar nesse mérito, se a Bíblia defende ou não defende, o fato é que, hoje em dia, a sociedade já aceitou. As coisas evoluíram. Até pouco tempo não se aceitava. Até pouco tempo, por exemplo, nos Estados Unidos era crime ser pego em relações homoafetivas. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia a nossa legislação, inclusive, permite o casamento gay, permite a união, até a adoção de crianças por pais gays. O que mostra que a sociedade evoluiu e está sempre evoluindo porque é um organismo vivo. Sempre vamos mudar de pensamento e é bom que assim seja. Com o passar do tempo, a gente vai pensando e vai mudando as coisas. O mundo vai mudando, as pessoas vão mudando, o contexto social vai mudando. Mas a Bíblia não acompanha esse contexto social, porque está encapsulada há 2000 anos atrás. E aí quando você enxerga grupos ditos cristãos, evangélicos, às vezes católicos, que vão à rede social para pedir para que determinada marca que patrocinou algum evento LGBT, ou que defende a causa gay, ou que tem como seu garoto propaganda uma pessoa trans, ela seja boicotada. Quando as pessoas fazem ataques de ódio nas redes sociais, cancelam aquele determinado artista, aquela determinada pessoa por causa da sua orientação sexual, quando há um movimento capitaneado por ditos líderes religiosos, representantes de Deus na Terra, para atacar essas pessoas, aí a gente percebe o quão nocivo parece ser essas ideias encapsuladas na Bíblia. E também a gente pode também ver o contraste do ensinamento de Jesus, que está na mesma Bíblia e que esses grupos também dizem representar com seus ensinamentos de amor, de perdão e de misericórdia, sobretudo de não violência. Mas parece que não tem a menor empatia, vão e destrói vidas com seus ataques de puro preconceito. E não só me refiro a esse tipo de artistas, por exemplo, mas de todas as pessoas. Imagine quanto um gay sofre. Eu não tenho nem lugar de fala para dizer, mas eu devo imaginar, e é bom que a gente imagine para a gente criar empatia, um adolescente ou um jovem que se identifica ou se enxerga gay dentro de uma casa onde sua família é bastante conservadora, onde os pais não aceitam isso. Ou uma pessoa dessa que é religiosa, que acredita na Bíblia como a palavra de Deus, que frequenta essa igreja, mas constantemente escuta a pregação do pastor condenando, dizendo que isso é pecado, que isso desagrada a Deus, que isso a pessoa vai para o inferno. Quanta aflição essa pessoa deve sentir?
Quanta depressão, quanto gatilho de depressão isso pode causar? Quanto sofrimento isso pode causar? Quantos suicídios não já pode ter acontecido por causa da intolerância, por causa da falta de empatia, por causa da falta de acolhimento? Seria essa a atitude de Jesus? Acho que não. Eu acho que os ensinamentos de Jesus, independente do seu pensamento religioso, independente até da Bíblia, até se você é religioso ou não, mas o ensinamento de amor, esse aí não precisa ser encapsulado, porque esse aí é eterno. Esse aí não vai mudar nunca, sempre existiu e sempre vai existir. O pensamento de fraternidade, de perdão, de misericórdia, de compaixão, esses ensinamentos são eternos. O amar ao próximo como a si mesmo. Esse aí não tem erro. Esse ensinamento aí é que deveria ser o foco da pregação religiosa e não só religiosa. Se todos nós tratássemos as outras pessoas e amássemos as outras pessoas como a si mesmo, com certeza o mundo seria muito melhor. Não precisaria nem de religião, não precisaria nem de Bíblia. Fique por aqui, curta esse vídeo, comente, deixe seus comentários, suas opiniões. Siga-nos nas redes sociais, siga no canal. Um grande abraço e que Deus tenha tudo sempre.